Me conta como é que foi daí. Como é que foi ser pastoreado pelo pastor Luiz Antônio? Foi muito bom, cara. E eu lembro do início do pastoreio dele, porque ele assumiu o campo de Voti. A assembleia era campo de Voti, ou seja, uma cidade alemã. E ele negão, né, cara? Ele negão. Eu lembro até hoje, assim, o início, pessoas querendo que ele saísse, não aceitando. Racismo. Racismo. E como que se vencia o racismo dentro da igreja? Cara, ele... Com Bíblia. Bíblia, com Palavra. evangelho. Não precisava de bobajada. Não tinha Cara, ideologia. eu me lembro dele pregando o evangelho e ele falando assim, as barreiras da cruz, elas destruíram. Ah, cara, se deixar que eu não me dá. Sim. E ele pregando se virava pro pastor Humberto, assim, pastor Humberto, você é branco, eu sou negro. E as barreiras da cruz nos fizeram irmãos. A cruz quebrou as barreiras, nós somos irmãos. Cara, tá louco. Muito bom, cara. E aí... Cara, assim, e ele assim, o evangelho. É. E, cara, tipo, eu vi isso aí, meu. E daí os caras assim, tipo, porque não tem espaço pra pastor negro. Cara, tava lá, o olho do furacão, na cidade alemã lá. Exato. Uma cidade alemã. Não, e alemã, assim, valendo, sabe? E tanto que alguns não aceitavam ainda. Exato. Entende? E foi assim, cara. Ele ficou tanto tempo que... Cara, a igreja, tu pode cuidar. A igreja sempre vai ter uma característica de acordo com o líder, né? E nesse período foi quando mais surgiu pregadores ali. Foi os jovens tentando imitar, sabe? Aquela... Cara, não adianta. É lindo isso, pessoal, sabe? Demais. A Bíblia, eu acho que... Cara, eu não lembro de outro que diga assim, ou que encoraje a imitação, né? E sei de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cara, o jovem, ele se espelhava nesse cara, assim, nesse pregador, sabe? Ele tentava pregar igual. É que assim, ó, tipo, pra mim, tipo, como era em Ivoti, mas assim, eu era um guri. Eu tinha 15 anos de idade. Então hoje, se fosse hoje, eu pegava um carro e ia lá ouvir ele pregar. Claro. Mas na época, nos anos 90 era uma distância muito grande. Tipo, então, assim, eu nunca tinha visto o pastor Luiz Antônio pregar. Aí o pastor Luiz veio uma vez na igreja que eu congregava, aqui em Porto Alegre, e, cara, trouxeram ele pra pregar. E, velho, tipo, cara, quando ele entrou na igreja, tipo, parecia um sonho, assim. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu me lembro da roupa que ele tava usando. Eu me lembro da roupa que eu tava usando. Eu tenho uma foto com ele. Eu vou acatar essa foto, cara. Eu vou postar, ver se eu cato e posto ela hoje. E, cara, eu me lembro, assim, eu me lembro dele pregando. Eu me lembro que acabou o culto. Eu tinha 15, 16 anos. A gurizada ele não ia pra volta. Mas todo mundo ao redor dele, meu. Tipo, e daí eu me lembro ele vendendo as fitas de pregação, assim. E ele tinha um terno, cara, que ele passou o terno e não era de passar. Ficou brilhoso. E tipo assim, cara, eu tenho histórias assim dele. E daí eu me lembro como se fosse hoje, cara. E se eu fechar os olhos, eu vou pra esse momento. Vive aquilo. Cara, década de 90, nós na frente da igreja. E eu não tinha dinheiro pra comprar as fitas de pregação. Sim. E daí eu, que legal, pastor, não sei o quê. E ele pegou assim, ele olhou pra mim, meu jovem, tu quer uma fita? E eu quero, pastor. Daí ele, qual que tu quer? Daí eu disse, o que o senhor indicar? Daí ele, essa aqui, ó. E ele me deu a fita, a plenitude da unção sacerdotal. Eita. E ele largou na minha mão. Só que eu conhecia o pastor Luiz Antônio como evangelista, pregando em congresso, com ritmo, com coisa. E essa fita era uma fita de pregação. E normalmente, deixando claro, as fitas de pregações de congressos eram normalmente com áudio muito ruim. Porque era gravado com o que tinha no local. Exato. O áudio ambiente. O áudio ambiente era horrível. Mas assim, com ritmo, com coisa. Então tu tinha que forçar pra entender. O cara tava pregando, tu voltava, tu ficava assim. Eu me criei com caixas de fitas de pregação. E daí que a gente copiava umas dos outros, assim. O Levi já fica louco com isso. Então assim, cara, e daí ele me deu essa fita. Aí eu me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei em casa, eu botei pra tocar a fita pra ouvir a pregação dele, um áudio bom. Eu estranhei. Estranhou, claro. E ele, bem lento, falando, irmão, não sei o quê. Estamos aqui. Depois que eu fui ver que... Ele gravou especificamente. Não, ele gravou lá em Ivoti. E eu vi ali caiu uma das primeiras fichas.
Então, quando o pastor prega na igreja dele, ele prega diferente. Entendeu? Tipo, porque ali ele é pastor. Ele é pastor. Então lá ele é que nem meu pastor aqui. Porque eu meio que desprezava o pastor local. Sim. Ah, não, lá ele é pastor. Lá ele tá ensinando. Exato. E eu, ali, tipo, parece que foi muito triste esse dia, assim, sabe? E essa fita, tipo, era diferente, assim. Então eu tinha um carinho muito grande por ela, assim. Depois perdeu em tantas mudanças, assim. Mas eu me lembro disso, cara. Eu me lembro, assim.